Olá, pulgados e pulgadas, tudo tranquilo por aí? No programa de hoje vamos falar sobre a mononucleose infecciosa, conhecida também como doença do beijo. Você sabia que a maioria das pessoas infectadas não desenvolvem a doença? Mas se não desenvolve, como que acontece a transmissão? E se falamos em infecção, a gente já entra em contato com a infectologista para que ela arrume um tempinho para poder falar com a gente. Já sabe de quem que eu estou falando? Ela, a doutora Carolina Ali. Tudo bem, doutora? Tudo jóia. Sabe que é sempre um prazer ter a senhora por aqui, né? Enorme, prazer, felicidade enorme estar aqui. Obrigado. E como esse assunto andou rondando aí as redes sociais, na internet, nós resolvemos trazê-lo aqui para o Plugado também. Aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho então o que é essa mononucleose infecciosa. Bom, como você já introduziu, é conhecida como a doença do beijo. Por que isso? Porque ela é transmitida pela saliva. Nós vamos falar um pouquinho mais de transmissão. Mas é uma doença infecciosa causada por um vírus. Esse vírus, ele é um vírus da família do herpes vírus, mas não tem nada a ver com aquele herpes que a gente conhece, tá? Então é importante a gente falar isso, porque quem pesquisa na internet, vê lá a palavra herpes, já logo associa, mas não tem nada a ver. É um vírus diferente, ele só pertence à família do herpes vírus. E ele tem essa capacidade de infectar, né, as glândulas salivares, as vias aéreas aqui. E justamente por infectar as glândulas salivares, essa transmissão acontece muito pela saliva e, portanto, pelo beijo. É uma doença que as características principais são febre, dor de garganta e aumento dos linfonodos que a gente tem aqui, que quando estão aumentados e dolorosos a gente chama de íngua. Pode causar diversos sintomas, mas mais conhecidos são esses três. E essa questão da pessoa não sentir e poder estar infectada, doutor? Como é que funciona isso? Sim, isso acontece, assim como acontece em várias outras infecções virais também, a pessoa está infectada, mas ela não tem sintoma, mas ainda assim pode transmitir. É muito comum as crianças muito pequenas e os idosos não terem sintomas. Justamente as crianças mais velhas, adolescentes e adultos jovens, que são as pessoas que beijam mais, terem sintomas, e por isso ficou conhecida aí como doença do beijo. Então espera aí, a senhora está falando que é a doença do beijo, a senhora mencionou crianças, idosos, Então quer dizer que não é só ficar beijando na boca que pode transmitir? Não, pode ter esse equívoco ainda, porque de repente tem uma pessoa lá que nunca beijou na boca, mas eu tive isso. Então como é que eu tenho se eu nunca beijei na boca? Não precisa preocupar, a gente fala, pelo contato próximo, né? Então o cuidado da transmissão é pela saliva. Então assim como a gente viu lá no Covid, que também era transmitida por saliva, por motivo respiratório, por esse contato próximo, a mesma coisa acontece aqui, na mononucleose, né? Então esse contato próximo aí que vai causar essa transmissão. E mesmo as pessoas sem sintomas, elas podem transmitir, às vezes transmitir por um período longo, por semanas, meses, mesmo estando bem. Interessante. A senhora mencionou um pouquinho sobre os sintomas. Tem algum outro que a gente tem que ficar atento? A senhora falou das línguas, né? Tem algum outro que chama a atenção, que de repente eu percebendo ele, eu indo numa consulta, eu consigo me tratar? Olha, os sintomas são bem variados, algumas pessoas não vão ter dor de garganta, mas essa é o que a gente chama da tríade clássica, né? A febre, a dor de garganta e as ínguas. Mas pode aparecer também fadiga, é uma das causas de fadiga crônica, de aquele cansaço, a pessoa sente que não está no seu normal, não está atingindo o seu potencial de trabalho, de atividade física, né? Então ela fica ali por muito mais cansada. Pode causar dor de cabeça, pode causar sintomas gerais, náusea, vômito, mas o mais comum mesmo esse quadro agudo e depois permanecer por uma fadiga mais arrastada, tá? Mas lembrando que nem todo mundo vai apresentar esses sintomas. Então é bem traiçoeira também, né? Sim. E essa é uma das formas de diagnóstico, doutora, também?
Olha, o diagnóstico ele é difícil, né? Porque a gente ele parte da suspeita clínica. Até então, por ela não apresentar, né? A pessoa não está sentindo muita coisa. Isso, e os sintomas são muito arrastados, sabe? Então, às vezes, hoje aparece um sintoma, depois esse paciente pode ficar com uma febrinha persistente por um tempo. Então, a gente suspeitar disso costuma ser difícil. E aí os exames, a gente tem tanto técnicas de biologia molecular, mas que a gente não utiliza na prática, raramente a gente utiliza esses recursos. E nós vamos utilizar mais sorologias, que são dosagens de anticorpo, para saber se essa pessoa já entrou ou não em contato com esse vírus e se esse contato foi recente ou não. Então, os exames, eles não são excelentes, assim, eles não esclarecem a gente com tanta facilidade. Então, ainda assim, pode ser que a gente tenha alguma dúvida. É uma infecção que ela acontece, essa transmissão ela acontece com muita frequência na primeira infância. E aí, né, essa pessoa vai ter esse exame positivo por muito tempo e desenvolve uma amidalite lá na adolescência. Quando a gente pede um exame na adolescência, pode ser que esse exame venha positivo, refletindo a infecção que aconteceu lá na infância. Então, ele pode não me ajudar a identificar se essa infecção é uma infecção recente ou se é uma infecção antiga que resolveu, né? Então, os exames, a gente só vai solicitar exames quando o paciente evolui com algum sinal de gravidade ou quando ele está com muitos sintomas e a gente não consegue esclarecer por outro motivo, né? É interessante falar que a mononucleose, ela faz diagnóstico diferencial, o quadro clínico pode parecer com o quadro de uma amidalite bacteriana, né, que acontece lá na escarlatina, que é essa outra doença também que está sendo muito falada, né, que aí já é causada por bactéria Streptococcus pyogenes, e essa bactéria ela tem um potencial de causar sepse, de causar uma evolução da infecção mais rápida. Enquanto na mononucleose não, a mononucleose é uma doença mais manhosa, ela é mais lenta, mais ela cozinha o paciente em banho-maria, aquela coisa bem progressiva e lenta, assim. Mas ela pode parecer por causa da presença da febre, da dor de garganta e das ínguas. Tá? Então, assim, se o paciente está com muito sintoma, o sintoma saiu do esperado, está comprometendo as suas atividades diárias, a febre está alta, está persistente, vale a pena procurar o médico, né? E aí, se o médico não consegue diferenciar essas doenças só pelo quadro clínico, aí sim ele vai pedir os exames. Mas no caso da escarlatina, né? Isso. Eu consigo perceber com mais evidências, assim, os sintomas, ou também não? Também não. A escarlatina, ela também pode ter sintomas mais leves, né? Mas, em geral, esse paciente que tem escarlatina, ele vai precisar de um antibiótico. Então, é um paciente que enquanto a dor de garganta da mononucleose pode melhorar sozinha, deve melhorar sozinha, da dor de garganta dessa amidalite bacteriana, ela vai precisar de antibiótico. Então, enquanto a gente não trata corretamente, ela não melhora, tá? Grosseiramente, é essa diferenciação que a gente pode fazer, mas dá dúvida, sim. Tá? E na dúvida, a gente sempre orienta a procurar um médico. Às vezes o médico vai precisar acompanhar ali por alguns dias para ver se aparece algum sintoma novo, se isso esclarece o diagnóstico. Então, eu queria que você falasse das complicações. Vou aproveitar e já vou pedir das duas. A senhora consegue trazer esse paralelo pra gente? Sim. Vamos falar então das complicações da mononucleose. A gente pode ter tanto complicações locais, né, como abscessos ali na garganta. A mononucleose, ela compromete não só os linfonodos aqui da região cervical, mas também outros órgãos que nós temos tecido linfático, como o baço. Né? O baço, ele exerce uma função muito parecida dos linfonodos aqui que causam a íngua, né? E em algumas pessoas é mais raro, mas esse baço na mononucleose pode aumentar, né? E às vezes trazer até alguma complicação, uma isquemia, faltar oxigênio ali, uma ruptura de baço. Ela é raro, mas é uma complicação que pode acontecer. A mononucleose, por ser causada por vírus,
ele tem um potencial de desencadear doenças autoimunes, de desencadear inclusive um tipo de câncer que se chama linfoma de Hodgkin, tá? Nem sempre a gente consegue fazer essa correlação, mas isso já é conhecido, que infecções virais têm potencial de deflagrar algumas doenças, tá? E com a mononucleose isso acontece também. Como isso nem sempre está relacionado, tem mononucleose hoje, daqui a alguns meses surge um lúpus, por exemplo, nem sempre eu consigo fazer esse casamento, mas a gente sabe que isso acontece. Já na escarlatina, né, uma doença infecciosa bacteriana, esse paciente, a evolução é mais rápida, né, ele pode ter uma septicemia, né, uma infecção mais grave, generalizada, com mais frequência forma abscessos na garganta, né, na amígdala, que precisa ir ao médico para poder fazer uma drenagem daquele abscesso. Os casos, né, que foram aí divulgados na mídia aí nos últimos meses são justamente isso, de casos de evolução muito rápida. Um paciente que está com febre, já começa ali com mal-estar, às vezes não dá uma dor de garganta e rapidamente ele entra em sepse. Tá? Então são quadros, os sintomas básicos são parecidos, mas a evolução é bem diferente. Entrar em sepse é o quê? A sepse é um estado de inflamação causado, né, nos órgãos, causado por uma infecção. E aí, quando essa sepse vai evoluindo, a gente não trata, esse paciente pode entrar em choque séptico, e é o que a gente chama fala, né, popularmente, de paralisar os órgãos, tá? Causado por uma infecção, desencadeado por uma infecção. Tá? Então a progressão, uma infecção não tratada adequadamente, ela vai se tornando generalizada e vai comprometendo o funcionamento dos outros órgãos. Então a senhora vai falar sobre tratamento agora e aproveitar das duas. O bom de conversar com a infecta é que a gente traz um assunto, ela já puxa o outro, a gente já cola nele também. A gente está sempre falando, abordando aí dos assuntos, né, que estão mais em voga, justamente para esclarecer a população, né? E hoje é muito importante falar sobre isso, porque as pessoas estão com uma tendência de criar pânico, né, depois desses tempos aí de Covid, né? Então, minha filha mesmo chegou da escola contando: mãe, tem uma doença nova acontecendo aí, falando da escarlatina. Eu falei: não, filha, isso aí sempre aconteceu, né? Não é tão nova. Não é tão nova assim. Estão falando de um aumento da agressividade dessas bactérias, isso é possível que esteja acontecendo mesmo, mas não é assim uma doença com potencial de surto como foi a Covid. Né? Então, aproveitando que a senhora mencionou a sua filha, tem sido uma doença mais, a escarlatina, que envolve crianças, doutor, ou não? Porque eu também tenho ouvido muitas mães preocupadas. Aí tem a ver ou não? Ela pode ser com a mononucleose também afetar adultos? A escarlatina, ela acontece também em crianças, né, adolescentes. A faixa etária da mononucleose e da escarlatina é muito semelhante, tá? Ambas podem acometer qualquer faixa etária, né? Inclusive o que foram identificados alguns casos graves da escarlatina em adultos, né? Mas ambas podem acometer qualquer faixa etária. Não costumam acometer crianças muito pequenas, tá? Mas geralmente ali a partir dos 5, 6 anos e adolescentes, tá? É a faixa etária mais comum das duas. A gente estava falando de tratamento, né? Então aqui é bom chamar a atenção que a mononucleose é uma infecção viral, a escarlatina é uma infecção bacteriana. Para a infecção viral, algumas doenças a gente tem antivirais, que não é o caso da mononucleose. A mononucleose, a gente não tem um tratamento específico para ela, assim como não temos um tratamento específico para várias outras doenças virais, né? A gente tem que aguardar, utilizar medicamentos sintomáticos para combater a dor, combater a febre e aguardar a nossa imunidade controlar aquele vírus, tá? Para a escarlatina, para a amigdalite, a gente tem antibióticos. Né? E isso é importante falar porque tem muita gente que acha que antibiótico cura tudo.
Né? Tem aquela cultura lá de antigamente de achar que a bezetacil é o melhor antibiótico que tem. Acho que porque dói as pessoas acham que é bom, né? E não adianta a gente dar um antibiótico para uma infecção viral. Ele não vai ter papel nenhum nisso aí. E o bacana que a senhora está falando é que tem que aguardar, no caso da mononucleose, eu entendi que é parecido com a gripe, né? Por isso que não tem um tratamento assim rápido e tão eficaz. Exatamente, né? É aguardar, né? Se esses sintomas estiverem intensos, procurar um médico, mas esse médico ele vai acompanhar, né? Vai avaliar se precisa ou não pedir algum exame, mas vai acompanhar esse paciente utilizando sintomáticos e se tiver alguma coisa ali que sair do esperado, aí sim vai investigar mais profundamente. Mas é muito semelhante a uma gripe, sim. E quando eu quis dizer aguardar, não quer dizer não procurar assistência, né? Não é aguardar em casa, trancado, não procurando ninguém, né? É se observar para saber o momento certo de procurar também ajuda, Com né? certeza. Doutor? Só queria chamar a atenção de uma coisa aqui que eu me lembrei, que inclusive na mononucleose, quando a gente utiliza antibiótico, corre o risco de desencadear uma reação que a pessoa fica toda vermelha. Então, no uso da amoxicilina na mononucleose, algumas pessoas desenvolvem esse que a gente chama de rash, né? Uma vermelhidão pelo corpo. E o desarranjo também, né? E o desarranjo também causado por antibiótico. Então, a senhora já mencionou um pouquinho que era contagiosa, né, doutora? Aí a forma de contágio é essa da saliva, né? Das duas ou só de uma? Das duas. Mas a mononucleose, a transmissão do vírus, né, o que a gente viu da Covid, a transmissão é muito mais fácil, né? Da transmissão das infecções bacterianas, a transmissão é muito pequena. Então ela não tem um potencial de causar grandes surtos. Mas a transmissão é por contato. Tem que ter beijo de boca, ou Não não? necessariamente, é por contato próximo. Contato próximo. E sequelas, doutora, elas deixam? Podem deixar sequelas, sim, né? Não é tão comum, mais comum é que sejam doenças, a bacteriana, se tratada, ela é ali contida, né? A viral, a mononucleose ela é tão comum, tão frequente, se a gente for pensar nas complicações, as complicações são extremamente raras, né? Mas, como eu falei, isso pode ser uma causa de fadiga crônica, né, de quadros mais arrastados. Mas, se a gente for pensar quão comum ela as complicações são muito pequenas, não são frequentes. É só estar atento, né, os sintomas que vem sentindo, não guardar nada, né, para tratar da forma adequada também, né. Doutora, e como a gente passou pela Covid, então a gente espera que todo mundo tenha entendido um pouquinho que é importante lavar as mãos, né? É importante higienizar, que minha mãe sempre higienizou alimento dentro de casa. Desde até a caixa de leite, ela queria lavar a caixa de leite. Era um pouco exagerada, talvez, nem tudo. Mas eu estou abordando isso que eu queria que a senhora falasse sobre as medidas preventivas contra essas duas doenças. Sim, que são as mesmas da Covid. Se a gente tiver aprendido a lição da Covid, isso vai servir para evitar a transmissão de várias outras doenças, né? A mononucleose, a transmissão é muito difícil de pensarmos assim, numa criança, né, em idade escolar, ali no colégio, elas brincam juntas, às vezes compartilham ali né, algum brinquedo, alguma coisa, uma criança põe uma coisa na boca, a outra coloca em seguida. Compartilha lápis, Isso. Caneta. Essa transmissão dessas infecções a gente sabe que acontece mesmo e a prevenção é difícil, né? Então, eu acho que a questão básica é a gente evitar circular quando estivermos doentes, né? Até termos um diagnóstico e tal, se puder ficar mais reservado, se não puder, usa máscara, na dúvida usa máscara, né, até que essa investigação aí seja concluída. A questão da higiene, né, do espirro, a higiene da tosse, a higiene do espirro, são as medidas aí, que a higienização das mãos, são as medidas que ficam. Para a mononucleose, a transmissão por meio de material, superfície, ela não é tão frequente, ela é mais comum de pessoa a pessoa diretamente. Igual a gente falava muito da Covid, né? Da pessoa assou o nariz, pega algum objeto, a outra vem e pega. Isso não acontece tanto com a mononucleose, não. Mas essas medidas aí básicas, mas a prevenção realmente é muito difícil.
Eu queria só chamar a atenção para isso, de a pessoa, aquele indivíduo, né, doente, com uma doença potencialmente contagiosa, para ela ficar mais restrita, né, se tiver que trabalhar, se tiver que ir na escola, vá de máscara, faça uma higiene adequada, porque ninguém precisa adoecer, né? Se a gente puder prevenir é muito melhor. Ninguém precisa e ninguém quer, né? Ninguém quer. E como veio a Covid, todo mundo agora, quando escuta falar de alguma doença, já pensa em vacinas. Existe vacina para essas duas, doutora? Não existe vacina para essas duas ainda não, mas principalmente a vacina para a mononucleose, né, que o vírus é o Epstein-Barr, é uma vacina que tem vacinas sendo estudadas, mas a gente ainda não está próximo disso não. E não tem uma faixa etária correta, assim, né, que elas podem afetar, igual a senhora já mencionou isso, inclusive. É mais crianças ali a partir dos seus 5 anos até o adulto jovem, 20 anos, tá? É a faixa, ela pode infectar qualquer pessoa, mas as pessoas que mais manifestam sintomas são nessas idades, tá? Acho que terminamos, doutora. Então, terminamos mais um programa com você. Que pena, eu já quero saber da próxima. A gente já pode preparar um tema novo. Inclusive, se vocês quiserem trazer um tema novo pra gente, vocês podem trazer, pode trazer tanto no comentário aí pra gente, como vocês podem enviar um e-mail pra gente no comunicação@unimedinconfidencia.coop.br. Esse é o nosso e-mail. Você pode tanto sugerir um tema, quanto fazer uma pergunta. Não quer mandar pergunta aí? Manda no e-mail pra gente. E vou deixar um recadinho, doutora. Como eu estava conversando outro dia com uma amiga, e ela falou assim, que a filha dela estava na escola também, e falou, mãe, tem uma doença nova lá, mas talvez a mesma coisa. Aí ela falou assim, filha, o que você vai fazer? Vamos fazer o seguinte então, não precisa assustar, não precisa ficar com medo. Você vai lavar as mãos para comer, né? Se for conversar com as amiguinhas, sempre conversa com elas também para lavar as mãos. Para ir ao banheiro, sai do banheiro, lava a mão, vai comer, lava a mão, evitar ficar colocando coisas na boca. Aí ela falou, mãe, tô falando com as minhas amigas, elas não querem fazer. Então faz igual as amigas da minha amiguinha, gente. Vamos tentar manter essa atenção, né, para a gente poder nos prevenir para não contaminar outras pessoas, né, doutora? Exatamente, são práticas muito básicas, né, que a gente tem que trazer para nossa cultura mesmo. Então, obrigado pela presença aqui, espero você compartilhando, comentando aí e até o próximo programa, né, doutora? Em breve. Até mais, em breve. Obrigado, doutora, mais uma vez. As ordens sempre.